Olá! Em menos de uma semana, 6 jovens foram mortos a tiros em ações policiais no estado do Rio de Janeiro. As famílias afirmam que nenhum tinha envolvimento com o crime. Seriam vítimas inocentes dos confrontos entre as forças de segurança e os traficantes de drogas. O governador Wilson Witzel já afirmou que não pretende mudar o atual modelo de enfrentamento ao crime. Para conversar sobre os desafios da segurança pública no estado, convidamos a André Nicoliti, que é juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Rio e professor de Direito da Universidade Federal Fluminense. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, uma honra estar aqui na TV Senado para discutir um tema tão precioso, tão importante como a questão da segurança pública, né? Principalmente no contexto em que a gente vive tão delicado. Sim. Um dos argumentos de quem apoia essa política do confronto na segurança pública é que o Estado do Rio está passando por uma verdadeira guerra. Isso se justifica, isso é real? E qual seria a alternativa para trabalhar a segurança num cenário desse? O problema da segurança pública, de fato, é algo que vem de longa data. E, lamentavelmente, é um problema de alta complexidade para o que não existe nenhuma solução fácil e rápida. E o que nos deixa muito preocupado é que os remédios que vêm sendo aplicados, né, as soluções buscadas nos últimos 40 anos, talvez, né, são as mesmas e absolutamente ineficazes. Então, o que nos entristece é a falta de perspectiva de melhora, porque não há novidade no que foi alardeado e ofertado no debate eleitoral, tanto presidencial como para governador, no Rio de Janeiro. Era uma política, né, pública de segurança que era mais do mesmo, apenas com maior intensidade, sem enfrentar as verdadeiras causas e sem mudar os protocolos para tentar efetivamente minimizar os problemas da segurança pública. E qual é o problema disso? É a reprodução de uma ordem perversa de crescente extermínio de uma determinada população, né, que vai ao encontro de um projeto planetário de gestão da miséria, dos indesejáveis e fruto de um quadro socioeconômico planetário também, e que aqui no Brasil se mostra com maior intensidade. Essa intervenção, essa ação policial mais forte, não foi de todo uma surpresa, porque na própria campanha eleitoral o governador já anunciava isso, que pretendia combater com armas, e falou, até usou a expressão acertar bem na cabecinha. Sim. Por que a população escolheu esse caminho? Eu acho que há, de certa forma, nessa política pública, uma grande, digamos assim, honestidade de quem venceu o pleito, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, ou seja, de que estão efetivamente implantando todas aquelas promessas de campanha. Isso se dá tanto na orientação das tropas, como também nas ações de projetos legislativos. Tanto é assim que o pacote anticrime é exatamente a tentativa de formalizar no plano legislativo aquele projeto de campanha. A população apostou neste projeto, primeiro baseada no medo, né? O medo é algo que nos conduz à irracionalidade, a ações reflexas. Então, obviamente que uma população premida pelo medo da violência, assustada com esse clima efetivamente, né, sombrio que nos abala, qualquer medida ofertada como solução a curto prazo vai ter de pronto uma adesão irracional da população. Porque dizer para a população que isso é um projeto complexo, de solução complexa, né, e de solução a médio ou a curto prazo, ou eu diria de melhorias a médio ou a curto prazo, é um programa, uma oferta, uma proposta que não é atrativa. Ninguém vai falar que vai votar nessa ou naquela proposta, né, ou naquele projeto, ou vai aderir àquele projeto. Você fala, olha, o problema da segurança nós vamos resolver em 10 anos, em 20 anos. Eles querem uma solução imediata, esse é o primeiro problema.
E é uma opção premida pelo medo. O medo leva à irracionalidade, a reações de reflexo. Então, eu acredito que a adesão se justifica por isso. Não é um debate reflexivo de análise. Vamos ver os números, os enfrentamentos, quais os resultados, né? Isso, basta a gente entender, por exemplo, nós temos duas grandes políticas em andamento. A política de crescente encarceramento e a política de extermínio, né? A política de encarceramento, que é outra aposta, né, de um direito penal, um processo penal, um sistema penal mais punitivo, né, ela vem sendo aplicada desde 1990 no Brasil com maior intensidade. Os números dizem isso. Em 1990, nós tínhamos 90 mil presos no Brasil. Hoje, em 2019, nós temos mais de 711 mil presos no Brasil, né? Crescemos infinitamente esse número, ou seja, numa casa de 700% a 800%. E aí pergunta-se, apesar desse encarceramento crescente, numa ordem absolutamente gigante, houve algum decréscimo na violência da década de 90 para cá? Muito ao contrário, só aumentou. Então, nós apostamos numa política cara, que é o encarceramento, não é? Onerosa em todos os aspectos, sejam sociais, sejam econômicos e fiscais, que não produz resultados. E a outra política do extermínio, ela vem sendo aplicada, vem sendo... Pois é, como essa política do encarceramento, né, tem apresentado resultados caros e ineficientes, né, ela sozinha não atende mais os anseios, né, desse sistema perverso que nós vivemos. E aí, então, começa uma política de extermínio. Existe um filósofo africano, né, Achille Mbembe, que trabalha muito esse termo, né, necropolítica, para dar a ideia de que isso não é algo do Brasil. Extermínio seria dos criminosos. A necropolítica é exatamente uma política de gestão da morte, ou seja, os indesejáveis devem ser controlados. Como se controla os indesejáveis? Através do encarceramento e da morte. E quem são esses indesejáveis? São as pessoas que não são absorvidas pelo mercado, que não produzem, que não têm utilidade para o sistema capitalista de produção, de lucro, de riqueza, etc. Então, essas pessoas imprestáveis devem ser controladas, né? Devem ser... E esse controle se dá agora também pela via do extermínio. Esse conceito de necropolítica, então, é uma coisa mundial. Essa realidade que a gente vê no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, em outros estados violentos também se vê em outros países pelo mundo. Sim, isso é um estudo hoje que se dá em termos planetários, é um conceito que vem da África, por exemplo, das pesquisas do professor Achille Mbembe, e que no Brasil se aplica como uma luva, porque você vê exatamente que esse conceito está descrito no projeto de lei anticrime, né, do Ministério da Justiça. Sim, esse projeto já foi entregue pelo ministro Sérgio Moro ao Senado, está aqui tramitando. Ele tem um ponto muito polêmico que as pessoas falam, que é o excludente de ilicitude. Sim, sim. Que seria o policial estando sob forte ameaça, ele dá tiro e isso não ser... encarado como ser encarado como uma legítima defesa. Sim. Dele. Imagine que a justificativa desse aspecto do projeto é a ilustração mais evidente do que a gente chama necropolítica, de gestão e de extermínio de indesejáveis. Por quê? Basta ler lá as palavras do ministro para justificar a alteração. Ele fala, o Código Penal, quando foi criado na década de 40, tinha um outro ambiente. Atualmente, que agentes policiais devem atuar em áreas conflagradas, com urbanização precária, onde não é possível distinguir entre cidadão de bem e meliante, palavras do texto. Então, essa mudança de uma lei que se destina a reger uma situação para todo o país e para todas as esferas, inclusive a violência doméstica, é uma norma que a justificativa dela é para uma ação nas áreas de periferia. Áreas conflagradas, com baixa urbanização, nada mais são do que as periferias brasileiras, destacadamente as favelas. O que ele quer dizer é o seguinte, na favela, o agente policial tem o direito de entrar e, na dúvida, porque ele não consegue distinguir entre cidadão de bem
e o bandido, ele deve atirar. E se matar o cidadão de bem, ok. Isso gera uma situação, Márcio, muito cruel, porque nós que não vivemos nessa área, não sofreremos os riscos de uma ação de agente que pode nos exterminar. Mas aquelas pessoas trabalhadoras, honestas, que constituem a maioria da população das periferias, que nos servem nas nossas portarias, como nossas diaristas, babás dos nossos filhos, nunca saberão o destino que vão receber pela ação policial. O argumento de quem defende essa autodefesa do policial em ação na favela é de que a geografia da favela põe a vida dele muito mais em risco. Porque Sim. são aquelas vielas, ele não consegue ver e tal, e ele está sob forte emoção, como são a expressão usada no texto. Mas como eu ele acho poderia que se defender ele sendo obrigado a entrar na favela? Nós temos vários aspectos aí que poderíamos analisar em relação a isso. O primeiro deles é uma falsa percepção que a criminalidade está setorizada nessas favelas. Isso é uma percepção falsa. Só para ilustrar com coisas bem episódicas da atualidade, recentemente nós tivemos a apreensão de fuzis em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Foram 117 fuzis. Em uma incursão numa favela no Rio, às vezes você entra com uma tropa enorme de homens, morrem inúmeras pessoas, se apreende alguma pequena quantidade de drogas, pequena quantidade de dinheiro e 3, 4 fuzis. Então, numa favela, com 100 homens subindo em incursão, com gente morrendo, você apreende às vezes 6 fuzis. Num condomínio de luxo, apreenderam 117 fuzis. Uma quantia enorme em dinheiro. Isso mostra que o crime não está apenas na periferia. Um outro detalhe, eu atuo na comarca de muita violência, de muito tráfico, e eu brincava com os meus colegas magistrados na comarca, indagando, será que a apreensão de cocaína no município de São Gonçalo, nesse ano, nós, todas as varas reunidas, apreendemos a quantidade de cocaína que foi apreendida no avião da FAB esse ano em uma única operação? Ou seja, se nós reunirmos toda a cocaína apreendida nos processos de São Gonçalo deste ano, não vai dar 10, 15, 20% do que foi apreendido no avião da FAB. Então, quer dizer, o tráfico de drogas não está só na periferia. Então, por isso é preciso ações de inteligência, ações diferenciadas, não de guerra insana. A inteligência conseguiria evitar mortes uma série, exato. Mais forte. É muito triste, por exemplo, eu estava dialogando com um policial militar e falando com ele sobre essas questões de enfrentamento, e ele me reportava que saiu da academia de polícia há 8 anos. E como ele não trabalha em certos serviços, né, o patrulhamento urbano, né, e etc., é mais tranquilo, não há troca de tiros, ele está há 8 anos sem dar tiro. Ou seja, desde que ele saiu da academia, ele não fez um novo treinamento. E ele está há 8 anos, um policial, sem dar um tiro, porque no patrulhamento dele, por sorte, não teve a necessidade de fazê-lo, né, e durante toda a sua estada na polícia, não fez uma reciclagem, não fez novos cursos. Você consegue imaginar uma corporação em que os PMs, quando saem da academia, da formação, ficam quase uma década, ou mais de uma década, sem passar por um treinamento de tiro? E é esse policial que eventualmente entra numa incursão. É óbvio que ele vai ter medo, é óbvio que ele vai ter insegurança, é óbvio que ele vai ter dúvida e vai disparar contra crianças, contra adolescentes, contra cidadão de bem. Porque ele está... melhores de proteger com mais inteligência, de proteger o policial que está fazendo aquela incursão. Exatamente. Eu lembro, em abril, a gente teve aquele caso trágico de um músico no Rio, no estado do Rio, que estava com a sua família indo para um chá de bebê, parece com criança no carro, a esposa e tal, e foi metralhado por militares do Exército que estavam fazendo uma segurança lá, com mais de 80 tiros no carro dele. Recentemente, a Justiça determinou R$ 1.300 de pensão para o filho dessa pessoa que foi morta. Além dele, foi morto também um catador de lixo que estava lá e que tentou ajudar a retirar ele, a salvar
A Judéia também morreu, 2 pessoas foram mortas. E a viúva dele não recebeu pensão nenhuma porque eles não tinham a certidão de casamento. A justiça podia ser mais enfática nesses casos em que o Estado está envolvido na ação que resultou na morte de inocentes? Eu, de fato, tenho até as minhas restrições para comentar um caso em andamento e até porque não conheço o caso. Mas, em linhas gerais, esse episódio, sobre o aspecto da segurança pública, efetivamente é muito trágico e muito preocupante nos 2 aspectos. Primeiro, houve uma avaliação equivocada. Dentro dessa lógica que a política de segurança pública tem feito no Brasil entre distinguir cidadão de bem e bandido, seguindo essa lógica, o Exército naquela atividade não teve a capacidade de distinguir o cidadão de bem do bandido e atingiu pessoas de bem. Não que se justificasse agir daquela forma como bandido, porque nós não temos ainda, primeiro, pena de morte, ordem de execução, nada disso legitimado, ou seja, o agente só pode deflagrar tiros contra uma pessoa quando ele estiver reagindo numa legítima defesa concreta, ou seja, reagindo à iminente agressão injusta, uma real, presente ou iminente. E aquela situação não era o caso. Mas vamos imaginar que fosse efetivamente, uma situação que envolvesse bandidos, e que houvesse uma injusta agressão que deveria ser repelida. Ainda assim, a ação se afigura extremamente ineficiente. Por quê? Se fossem os 5 ocupantes dos veículos, bandidos, eles deram 80 tiros e só mataram 2. E só atingiram 2. Eles deram mais de 80 foram os que atingiram o carro. Ou seja, teve mais de 100, 200. Isso nos mostra que nós estamos inseguros, tanto nos aspectos reais, ou seja, se nós efetivamente tivermos diante, digamos assim, na lógica deles, de um inimigo, e tivermos que ter um aparato estatal para nos proteger do inimigo, esse aparato se demonstrou ineficiente, porque foram inúmeros tiros e não atingiu todo mundo. Mas o pior disso é que foram 80 tiros e nem eram inimigos. Então, sob qualquer ângulo que se analisar a situação, ela é desastrosa. Desastrosa. Essa intervenção militar deu resultado, gerou resultado? Colocar o Exército para atuar na segurança pública é um caminho? Isso é uma política que vem se desenvolvendo desde a década de 90, com coloridos diferentes e que nunca resultou em nenhum dado modificativo positivo. Muito pelo contrário. Esse ano, por exemplo, eu fiquei estarrecido no ano passado que nós estávamos conduzindo as eleições, as votações, e não tínhamos condições de colocar as urnas de votação nos locais no dia anterior à votação, porque o policiamento não era suficiente para assegurar a preservação das urnas nos locais de votação. E eu, numa loucura de diálogo com as forças de segurança pública, para dizer, gente, mas nós não estamos no meio da intervenção federal, o Exército está nas ruas, e ainda assim com a ocupação dos Exércitos, inclusive nas eleições, vocês dizem que não são capazes de colocar em segurança as urnas. E nós tivemos que colocar quase que 80% das urnas de votação da minha zona, que era uma região bem conflagrada de São Gonçalo, na manhã do domingo, colocando em risco o bom andamento da votação. Mas isso me causou muita perplexidade, porque isso se deu no ápice da intervenção federal. Então, nem com o Exército lá, você tinha a condição de manter seguro o local de votação. É uma coisa muito vistosa, porque você vê os tanques, os caminhões com soldados e tal. Isso é simbólico, mas em termos de efetividade, não há nada. Pelo contrário, só há, os números mostram, que a letalidade policial vem em uma demanda crescente. Imaginem os senhores, nós temos historicamente, por N razões, um histórico de letalidade policial no nosso país, principalmente no Rio de Janeiro. Isso com políticas
de segurança que incentivam o controle, um comedimento pelos agentes, a responsabilização dos agentes. E isso não evitava os abusos ou os erros, porque também não são só abusos, devemos ser justos. Policiais mal treinados, mal remunerados, estão fadados a erros, não é? Sim. Então, isso não tem evitado a morte. Imagine agora com uma política de enfrentamento que incentiva a tropa a entrar, a atirar, a combater de forma vibrante, não é? Como atos de heroísmo, ao invés de serem atos de irresponsabilidade. Sim. Professor, tem muito uma questão racial aí também. A gente vê que nenhum desses 6 jovens que foram mortos no prazo de uma semana no Rio, nem o caso do músico, que com a família, o carro dele foi metralhado com mais de 80 tiros, nenhum deles, todos eram brancos, eram negros, pardos, né? Não tem nenhum branco. Sim, isso por quê? Isso é uma questão histórica, né? A vida do negro no Brasil nunca valeu nada, né? Desde a escravidão. A história do negro se resume basicamente em pessoas que, pela cor da pele, foram alvos de sequestro e cárcere privado, né? Sequestrados na África, trazidos para o Brasil, transformados em coisas para servir ao crescimento da riqueza dos europeus aqui instalados, e que o dia que isso não serviu mais aos interesses produtivos do capitalismo, eles foram liberados como animais, porque não tinham para onde ir. A política de Estado na abolição dos escravos foi de incentivar a imigração e não de contratar mão de obra negra como mão de obra assalariada. Então, preferiram trazer brancos para trabalhar de forma assalariada e os negros ficaram a relento. Nunca houve uma reinserção dessa população. Muito ao contrário, criminalizaram a capoeira, reservando a esses indesejáveis sempre o sistema penal, né? A punição e essa gestão. Isso não se modificou nos dias atuais, né? Por isso que a maioria daqueles que estão no centro, nos centros de detenções, nas penitenciárias, a maioria é negra, diferentemente do que ocorre na universidade, onde a maioria é branca ainda. Né? Isso não incomoda ninguém. Então, quando uma criança negra que mora na favela, mesmo com uniforme de escola, toma um tiro pelas costas porque estava com a mochila, como aconteceu na semana passada, perto da minha casa, isso não causa uma revolta da população, porque as pessoas não se reconhecem naquele menino. Queria ver se a polícia em patrulhamento no condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, para apreender fuzis, disparasse inadvertidamente e atingisse uma criança branca, né, estudante de um colégio suntuoso da Zona Sul ou da Barra da Tijuca. Isso ia gerar uma comoção descontrolada, porque é inadmissível isso. Podemos ser otimistas? Existe uma saída para essa situação em que a gente está no combate à violência, à criminalidade? Eu sou muito pouco otimista em função de que essa política que há décadas um fracasso, está havendo atualmente uma aposta ainda mais pesada nessa política fracassada. Então, eu efetivamente não acredito numa melhora. Eu acho que a população vai perceber mais dias, menos dias, que isso não vem solucionando, não vai solucionar e, mais uma vez, vai se ver frustrada. Eu acho assim que o importante, né, para sobrevivermos é estarmos num debate constante de esclarecimento da população e sensibilização das autoridades públicas, de modo geral, para perceber que o debate sobre segurança pública e sobre violência tem que ser algo racional. Tá certo. Né? Não pode ser um achismo. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Foi um prazer. Um abraço a todos. Para rever esta e outras entrevistas, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Você também pode se inscrever em nosso canal no YouTube para acompanhar cada nova entrevista. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para 0800 61 22 11. É de graça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.